Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Vamos falar sobre o Almanaque do Ferrão. Como foi, por que escrever, né? Eu sei que você pesquisava e tal, muito sobre isso, mas por que decidiu traduzir isso em um livro, em uma literatura? João Paulo, assim, o Almanaque do Ferrão, ele nasceu sem muito propósito. Eu não tinha interesse em fazer o Almanaque do Ferrão. O que aconteceu? Eu estava na faculdade, meu pai era programador de computadores, né? Trabalhava com processamento de dados. E ele estava tentando de todas as formas, tinha um computador, né? Família que tem um programador em casa, ele tem um computador. Então, tinha um computador lá em casa e ele queria, né? Ele dizia já no início dos anos 90 que o futuro de todas as profissões passava pelo uso do computador. Então, ele queria de alguma forma que eu mexesse no computador. E eu não gostava, eu queria outras atividades. Aí ele me pegou no ponto fraco. Ele quis me ensinar o que era um banco de dados e pega ali o jornal. Aí por acaso o Ferroviário tinha jogado no dia anterior, tinha uma ficha técnica do jogo do Ferroviário no Campeonato Cearense de 1990. E aí ele começou a me ensinar a fazer um banco de dados para eu colocar no computador aquela ficha técnica. Então ele criou lá o campo árbitro, escalação do Ferroviário, escalação do adversário, treinador do Ferroviário, treinador do adversário, resultado, vitória, empate ou derrota, né? Um campo de observações para eu dizer quem tomou cartão amarelo, quem tomou cartão vermelho, enfim. E eu comecei a brincar com aquilo. Quando terminou o ano, eu já tinha lá uns 20 e tantos jogos cadastrados. E aí me veio a necessidade de cadastrar os jogos que eu tinha visto no estádio. E eu sabia que existia na biblioteca pública um acervo grande dos jornais. Eu passei 6 meses lá mergulhado, olhando os jornais para pegar os jogos dos anos 80, que eram os jogos que eu tinha ido. Então, assim, depois de 6 meses eu já tinha um banco de dados do Ferroviário com os jogos dos anos 80 e dos anos 90 e pronto para seguir cadastrando, né? E o projeto era esse. E eu tinha só esses dados. Quando foi nos anos 2000, eu conheci o projeto do Celso Unzelt, jornalista da ESPN Brasil. A gente tem um amigo em comum, estive na casa dele, e ele lançou o Almanaque do Timão, que foi o primeiro almanaque de um time de futebol aqui do Brasil, com todos os jogos do Corinthians. E aí, isso aí praticamente é o que eu tenho em casa, né? Só que eu não tenho os jogos do Ferroviário da década de 30, 40, 50, 60 e 70. Eu só tenho de 80 em diante. Ou seja, aí eu mergulhei durante 2 anos e meio na Biblioteca Pública de Fortaleza para pegar esses jogos desde os anos 30 para fechar a minha pesquisa. E aí, depois desse trabalho, de ter os dados, de identificar hoje são quase 40 jogadores, de identificar esse pessoal. Cada jogador eu busco saber o nome completo, a idade, aliás, a data de nascimento, quantos jogos ele fez, quantos gols ele marcou, a média de gols, quantos títulos conquistou, qual o clube de origem, né, se era categoria de base ou se veio de outro clube. Ou seja, imagine aí que essa brincadeira durou até o lançamento do Almanaque do Ferrão, que foi em 2013, durou mais de 20 anos. Então era um hobby, virou um hobby e virou quase que uma obsessão terminar aquele trabalho. E é um trabalho que nunca termina, porque os jogos vão se sucedendo e você tem que cadastrar. Aí você imagina o Ferroviário jogando um amistoso contra o Tiradentes, numa segunda-feira à tarde, preparatório, e eu ter que ligar para lá para saber a escalação. Ou seja, me deu aí uma missão perpétua de acompanhar o Ferroviário em qualquer jogo. Fala, maestros! Se você gostou desse corte, então se inscreve no nosso canal, aciona o sininho de notificação e também deixa o seu like para receber todas as informações dos episódios novos que a gente lança aqui no Maestros da Bola.